Pessoal, hoje vamos falar sobre canal de comercialização na nossa aula de hoje. Vimos que o empreendedorismo, com suas várias facetas, a gente consegue aí adentrar dentro do setor do agronegócio, que está inserido, então, o setor sucroenergético, no conteúdo passado, a gente viu aí com vocês, sobre as ofertas e demandas, e também a questão do mercado, como está a economia e mercado do setor sucroenergético, tudo isso inserido aí dentro do conteúdo de empreendedorismo. Então, chamando o canal de comercialização, que é uma via de regra para a questão a questão da comercialização do produto, onde a gente vai estar aí inserido dentro desse tema para dizer, voltado também para a questão sucroenergética, para a questão da usina, da cana-de-açúcar, sempre enfatizar isso. Então, uma definição de comercialização: série de funções e atividades de transformação e adição de utilidade onde os bens e serviços são trazidos dos produtos aos consumidores. Então, o produtor, que é o 1, o 2, comercialização, e 3, consumidor. Jogando então lá para a nossa prática dentro da usina, a gente tem o que? O produtor, a gente tem as áreas arrendadas, a gente tem áreas próprias também da usina, onde eles produzem, onde vem o que? A produção de cana-de-açúcar, lá no plantio, no cultivo, na colheita, e então é trazido isso para dentro do digamos assim, do canal lá de transformação desse produto. E aqui nesse ponto eu enfatizo para vocês que dentro disso daqui ainda está a questão usina, a questão industrial. Por quê? Podemos tratar disso aqui? Porque ainda não está em fase de comercialização, esse produto ainda está sendo transformado. Por mais que a gente saia de produtor pensando assim, pensando em produtor, pensando em quem produz o bem que lá a gente vai ver mais à frente, lá para a usina o açúcar, o álcool, e seus derivados também. Então, o número 1 enfatizaria a questão da usina, tanto a parte industrial quanto a parte a parte da área do campo, da produção em si de cana e da transformação dessa cana-de-açúcar aí dentro desse contexto. E a comercialização, então, seria o que? Após transformado esse produto, após feito a transformação desse produto, como está aí embaixo bem especificado, transforma bens e produtos agrícolas em estado bruto em bens e produtos capazes de proporcionar satisfação ao consumidor. No nosso caso, voltando para a questão sucroenergética, é o que? Produzir também a questão da energia, a gente não pode esquecer, mas enfim, o carro-chefe seria o etanol e o açúcar. Então, transformar esse produto para um bem de uso comum das pessoas que vão adquirir esse produto lá no final. Enfim, a gente sabe que tem um monte de atravessadores, digamos assim, até esse produto chegar lá no consumidor, mas é uma via, um canal, o quê? De comercialização. E a gente deve levar em consideração, como a gente sempre vem tratando com vocês, a questão do planejamento, de um empreendimento, e como a gente está inserido aí dentro do agronegócio, que é tão grande, de uma dimensão tão grande, o setor sucroenergético está inserido aí dentro. Então, esse canal de comercialização é muito bem visto do ponto de vista da gente analisar toda essa situação para entender a robustez desse empreendimento que é o setor, ou enfim, que está inserido dentro do setor sucroenergético, que é a questão da transformação, da comercialização, então, da cana-de-açúcar em seu estado bruto e da comercialização. Por isso a gente traz o produtor, como a questão usina, questão plantio, produzir cana, produzir também o produto final através da indústria, que está inserida, de certa forma, por uma questão logística dentro lá do campo, mais próximo mesmo da cultura, e está comercializando esse produto e chegando, então, no produto final. Então, através da comercialização isso acontece.
Utilidades produzidas, então, com bens e serviços na comercialização. A comercialização de produtos agrícolas compreende um sistema de atividades produtivas que adicionam o quê? Utilidade. Então, quais são essas utilidades? Forma, produto em processado, o tempo de armazenagem e estocagem tem que se levar em consideração, uma vez que o produto pode ser perecível, precisa de características, digamos assim, para que esse produto seja transportado, né, levado para qualquer outro lugar. Enfim, porque o produto, por exemplo, a cana, o açúcar, né, e o etanol e energia, ele não vai ficar estocado de uma certa forma, sim, mas ele tem que ser transportado para chegar no consumidor final, né, para ir cumprir o canal de comercialização, ela precisa chegar lá no produtor final. E aí tem o transporte, o frete, né, como que isso é armazenado, qual é a estrutura, né? Então, por isso a gente coloca a questão da armazenagem e estocagem. O espaço, né, para chegar nisso, né, onde que vai se entregar isso, para onde, qual é o destino, né? Muitos dos canais de comercialização, por exemplo, eles vão com um produto bruto ou, enfim, semi-pronto, né? Ou quase até mesmo pronto, para outros estados e retornam para nós consumidores finais, aqui de volta, sendo que o produto foi produzido aqui no seu estágio inicial, né, lá no número 1 do produtor, saiu daqui e depois volta para a gente. É óbvio que a gente sabe que tem uma questão que encarece, né, e sempre chega mais caro para o consumidor final, sempre é essa reclamação, mas enfim, a gente sabe que isso também vai ter um custo, é óbvio, teve frete, às vezes se refinou esse produto, se transformou ele de alguma forma lá esse curto espaço de tempo, né, de sair daqui e voltar, e chegando então lá do jeito que a gente consome, né, que a gente adquire, compra. Então, a posse da transferência, né, disso, né, dessa propriedade, enfim, do produto para o consumidor. Então, tudo isso compreende o canal de comercialização. Então, aqui só para mostrar um exemplo para vocês, com relação ao trigo, né, produção, ocorre o quê? Né? Qual o exemplo de comercialização? Produção, padronização, armazenamento, beneficiamento, né? Que daí ocorre a transformação, né? Os alimentos prontos, chegando então lá na empacotagem, né? E consumo doméstico, enfim, e lá no consumidor, né, que quem acaba se alimentando disso. Não é diferente com os usos da cana, né, ou seja, a cana ela vai se tornar o quê? Um biocombustível, o açúcar lá vai alimentar aí a questão dos alimentos e bebidas, o bioplástico, né, através dos resíduos, enfim, a gente sempre comenta isso na disciplina de manejo e, enfim, a destinação dos resíduos, né, da indústria, e a bioenergia, né, também, que é um fator de comercialização, ou seja, a cana ela se transforma em tantas outras coisas através dessa via de regra do que acontece, né, do processamento, e também trazer essa questão para o produto final para o consumidor. Isso é uma demanda, digamos assim, de consumir dessa forma pelo consumidor. Então, os níveis aí de mercado que estão inseridos nessa questão da comercialização, ou seja, depende do quê? Insumos, os produtores, né? O produtor ele oferece sua produção, né, para incentivar, ou seja, o consumidor final. E atacadistas refere-se àquele segmento do mercado onde concentra grande volume de transação de mercadorias, né? Varejista, que já é diferente, trata-se de um local onde os consumidores adquirem suas mercadorias. Atacado é aquela via de regra mesmo, atacado, né, grande, né, vende tudo em volume maior. Já os varejistas é o quê? É onde a gente acaba consumindo mais, que são os produtos já em unidades, né, pequenas unidades, chegando então no consumidor final. Então, para ocorrer esse canal de via de regra de comercialização, vai do produtor, que vai depender desses insumos para produzir, de diversos insumos, para produzir e para repassar isso para o consumidor final, que é quem vai estar sendo atingido, então, pelo canal de comercialização, ok?